Você com certeza já deve ter visto essa imagem em algum momento. Ela é bem conhecida e já foi repostada em diversos lugares em contextos diferentes, então ela tá em todo lugar na internet. Justamente por ser bem famosa e muito reutilizada, ela não tem um nome exato e nenhuma lenda específica atribuída a ela. Então quando eu lembrei dessa imagem para fazer esse vídeo, eu não sabia exatamente que termo pesquisar para conseguir achar ela. Ela é do tipo de imagem que você só se depara na internet de vez em quando pelo completo acaso. Exemplo disso é que eu lembro de ver ela várias vezes navegando pelo Pinterest. Então, sem muita saída, a primeira coisa que eu fiz para tentar achar ela foi entrar lá e pesquisar por Creepy Images, que é imagens assustadoras em inglês. E acredite se quiser, mas ela foi literalmente a primeira imagem que apareceu de resultado. No entanto, a qualidade dela estava bem baixa, inclusive essa é a forma que ela normalmente aparece pela internet. Mesmo assim, não é tão difícil de encontrar sua origem, já que só de fazer uma pesquisa reversa dela no Google eu achei uma postagem perguntando exatamente sobre isso. Nela, um usuário linka nos comentários uma outra postagem no Reddit, que é essa aqui, datada de 21 de julho de 2021. Agora, em sua qualidade máxima, dá pra ver claramente que essa imagem não passa de um desenho, postado pelo usuário AshVip. Entrando em seu perfil, dá pra ver que essa pessoa é uma artista que também postou várias outras artes feitas por ela. Então, concluindo, essa imagem na verdade não passa só de uma arte. Assim como a anterior, essa também é uma imagem assustadora bem famosa e bem clássica na internet. Porém ela é muito mais antiga. No geral ela aparece desde mais ou menos a segunda metade dos anos 2000, em screamers e coisas do tipo. Por volta de 2012 ela foi vinculada a uma creepypasta não muito conhecida, chamada Gurgles and Bugmen, que conta sobre a história de um suposto programa de TV do mesmo nome. Em resumo, o programa tinha um tom infantil e acompanhava dois personagens principais, Gurgles e Bugmen, que invadiam a casa das pessoas e acabavam com a vida delas de forma grotesca. Ela é uma creepypasta bem breve e, sinceramente, na minha opinião, ela é bem meia boca. Por isso não vou focar muito nela, porque alguns anos depois, essa imagem foi usada num outro lugar que acabou deixando ela bem mais conhecida na internet. Em junho de 2015, um perfil no Facebook foi criado, chamado Arenobarbus Rhinoceid, que usava essa imagem como foto de perfil. Segundo relatos, inicialmente essa conta começou postando apenas imagens assustadoras, mas eventualmente ele começou a fazer uploads em massa de imagens extremamente gráficas de gore, que iam diretamente contra as diretrizes da plataforma. Essas postagens não ocorriam só em seu próprio perfil, mas também ele spamava essas imagens em grupos que ele participava. No entanto, apesar dessas postagens perturbadoras, essa conta ficou no ar por muito tempo, mesmo recebendo denúncias em massa. Isso acontecia porque a Arenobarbus burlava o sistema do site, postando as fotos e as excluindo poucos minutos depois. Com o tempo, suas postagens foram ficando cada vez mais extremas, escalando até o ponto dele postar conteúdo ilegal no site. Essa conta foi ganhando cada vez mais fama entre os usuários, até que depois de um certo tempo de atividade, o Facebook finalmente a deletou. Apesar dessa história, nunca houveram registros muito concretos dessa conta, sendo que o que eu contei agora é muito baseado apenas em relatos e rumores, porque toda a existência desse suposto perfil é muito mal documentada, o que leva a crer que na verdade isso foi uma grande trollagem organizada por grupos do Facebook, com o intuito de criar uma lenda da internet e ver até onde ela chegava. Algo que de certa forma funcionou, já que o principal nome associado a essa imagem é o dessa conta. Dito isso, essa imagem sempre rodou a internet, sendo usada em diferentes lugares. Por conta disso, ela também é conhecida por outros nomes. Além do próprio Arenobarbus, ela também é conhecida como Gurgles and Bugmen, CreepyDoll e Dollthing.jpg. Esses dois últimos já dão uma pista da verdadeira origem dessa imagem, pois eles se referem a ela como doll, que é boneca em inglês. Isso porque a imagem de origem dela é essa aqui. Isso se trata de uma boneca tradicional japonesa, chamada Ichimatsu. Pesquisando na internet você consegue encontrar várias bonecas parecidas com essa.
Não é tão fácil de encontrar a origem exata dessa imagem na internet, porque registros dela datam desde meados de 2004 em fóruns japoneses. Mas mesmo assim é bem claro perceber que essa imagem derivou dessa, já que as semelhanças são bem claras. O nariz, a cabeça e o cabelo se mantiveram praticamente os mesmos após a edição. Infelizmente, a origem dos olhos e a boca ainda continua sendo um mistério, mas saber a fonte principal da imagem já é bem satisfatório. Na internet existe esse projeto de escrita coletiva chamado Fundação SCP. Em resumo, essa é uma organização fictícia responsável pela detecção e contenção de fenômenos que desafiam as leis da natureza, que podem ser entidades, lugares ou até mesmo objetos, chamados de SCPs. Eles têm um site que tem toda a estrutura estética de uma instituição de verdade, e seus artigos são formatados como descrições e instruções reais de como conter os SCPs. Nesse caso, essa foto aqui está associada ao SCP de número 1471, que é um aplicativo de celular chamado Malo versão 1.0.0. De acordo com a história, o desenvolvedor desse aplicativo é desconhecido. Uma vez que instalado, é impossível desinstalar ele do celular e ele não possui ícone ou atalho como um aplicativo de celular comum. Depois de baixado, esse app vai começar a enviar mensagens de texto para o celular da pessoa que baixou a cada 3 a 6 horas. O conteúdo dessas mensagens são fotos do SCP-1471-A, que é essa criatura da imagem. Nas primeiras 24 horas após a instalação do aplicativo, ele vai enviar fotos dessa criatura em locais comumente frequentados pelo dono do celular. Depois de 48 horas, ele vai começar a mandar fotos dela em lugares visitados recentemente pela pessoa. E 72 horas depois da instalação, o app vai começar a enviar fotos da própria pessoa em tempo real, com o SCP-1471-A aparecendo próximo a ela. E depois de 3 dias da instalação do aplicativo, a pessoa vai começar a ver a criatura em sua visão periférica e em reflexos. No entanto, apesar de sua aparência, o SCP-1471-A nunca registrou nenhum comportamento hostil, e ele fica só aparecendo na visão da pessoa. Então, em suma, o tal do SCP-1471 é esse aplicativo em que, quando instalado, ele invoca essa criatura que te persegue e fica te observando. Como eu falei agora há pouco, a Fundação SCP é um projeto de escrita fictício, então tudo isso é só uma história e esse aplicativo nunca existiu. No caso, essa suposta foto do SCP-1471-A é uma versão em preto e branco de uma imagem postada no DeviantArt em 31 de outubro de 2011. E essa figura bizarra na verdade não se passa de uma fantasia furry. Pois é. O nome original desse personagem é Bryans, o lobisomem zumbi, e a fantasia pertence à própria pessoa que postou essa imagem, chamada de Taran Griff. De acordo com a própria descrição da postagem, ela foi confeccionada por esse outro usuário chamado Quaresel, que é uma pessoa que faz esse tipo de fantasia. Em seu perfil dá pra ver vários outros de seus trabalhos. Agora, voltando pro perfil da Taran Griff, lá também tem várias outras fotos do Bryans em diferentes lugares. Inclusive eu até achei esse vídeo aqui no YouTube, pesquisando sobre ele. Medical stuff. Então é basicamente isso. A suposta criatura invocada por um aplicativo sobrenatural que te persegue, na verdade, não se passa de uma fantasia. Um tema muito recorrente aqui nessa série é o de creepypastas antigas. E eu acho que o Smile Dog é um dos maiores símbolos dele. A história surgiu originalmente em meados de 2009 no 4chan, e basicamente essa história conta sobre uma imagem que circula na internet, chamada smile.jpg. O conteúdo dessa imagem era descrito como a figura de um cachorro que aparentava ser da raça husky siberiano, sorrindo de uma forma bizarra.
Seu sorriso tinha dentes humanos e do lado dele dava pra ver uma mão misteriosa fazendo algum tipo de gesto. Reza a lenda que na verdade esse cachorro é a manifestação de uma entidade chamada Smile Dog. E relatos dizem que uma vez que as pessoas entram em contato com essa imagem, ela pode causar reações físicas, como ansiedade aguda e epilepsia. Além disso, o Smile Dog começa a assombrar os sonhos de suas vítimas, dizendo para elas repassarem a imagem. Caso contrário, ele vai assombrar a vítima mais e mais até o pior acontecer. Essa história acabou virando uma das creepypastas mais clássicas da internet, juntamente com várias outras que surgiram na sua época. Mas assim como todas as outras, ela não passa só de uma lenda da internet. Essa suposta entidade não existe e não tem como você ser amaldiçoado só de olhar para uma foto. Se você pesquisar, vai encontrar algumas reproduções diferentes do Smile Dog. Porém, as principais são essas duas aqui, que surgiram quase que ao mesmo tempo, acompanhando o início da história na internet. Tanto que muitos interpretam como se essa primeira fosse a forma que a entidade se manifesta no nosso mundo, sendo assim a imagem verdadeira que é repassada pelas pessoas, e a segunda sendo a sua forma real, e como ela se manifesta nos sonhos de suas vítimas. Analisando as duas imagens, ambas têm a mesma composição. Na direita, a figura de um cachorro, que de fato parece ser um husky siberiano, com a boca e os olhos editados. Na esquerda da imagem, uma mão numa posição estranha, sendo que nessa versão aqui é bem difícil de reconhecer ela, por conta do alto contraste, mas se você aumentar o brilho dá pra ver melhor. Por fim, as duas imagens têm como fundo uma janela com suas cortinas fechadas. Muita gente acha que essa é a imagem original da creepypasta, que surgiu juntamente com a história, e essa aqui é só uma reinterpretação que alguém fez na internet um tempo depois. Só que na verdade é ao contrário. Essa na verdade é a foto que foi vinculada originalmente com a creepypasta. Isso foi confirmado pelo criador, que inclusive se chama Michael Lutz. Ele tem um site no qual a história do Smile Dog é acreditada como de sua autoria, juntamente com vários outros de seus trabalhos criativos. Analisando essa imagem, é visível que ela é uma montagem composta de diferentes elementos. Começando pelo fundo das cortinas, ela é uma versão recortada e mais saturada dessa foto aqui, que é a capa de um álbum musical chamado Sitting Alone in a Dark Empty Room, lançado em 1º de janeiro de 2008. No entanto, essa capa não é autoral do álbum, já que fazendo uma pesquisa reversa da imagem eu consegui achar outra versão dela, maior e sem esse texto embaixo. Mesmo assim, a versão mais antiga dessa imagem que tem na internet é a do álbum, ao menos pelo que eu consegui achar. Os dentes do Smile Dog nessa imagem são na verdade a foto de uma dentição humana altamente distorcida. Muito provavelmente a foto original é essa aqui, que é uma foto de banco de imagens. Os espaços entre os dentes e a posição deles é muito similar, e é possível traçar seus registros na internet até agosto de 2008. O que também já confirma que ela se originou antes da creepypasta. E enfim, o Smile Dog em si se origina dessa foto aqui, desse husky com a boca aberta. Provavelmente a foto foi tirada no exato momento que ele estava soltando um latido, por isso essa expressão. Assim como as outras imagens, os registros mais antigos que se tem dela são de 2008, e ela era usada como meme nessa época, tendo possivelmente surgido até alguns anos antes. Então, com essas 3 fotos, o quebra-cabeça desse Smile Dog fica quase completo. Quase porque o que sobra é justamente o elemento mais obscuro dessa imagem, que é a mão do lado esquerdo. Ela até hoje está completamente perdida, podendo ser até mesmo uma foto autoral da própria mão do criador da história, tirada exclusivamente para fazer essa montagem. Sendo assim, ela pode até nem estar em nenhum lugar da internet. No entanto, uma mão que não está perdida é a mão da segunda foto do Smile Dog, essa aqui, no qual a imagem original é essa. Ela foi postada no site Flickr em dezembro de 2006 pela usuária Patricia Gale. Por outro lado, todos os outros elementos dessa segunda imagem ainda estão completamente perdidos. E o máximo que eu consegui encontrar foram registros dessa imagem sendo postada na internet lá para 2009. O que bate com a época da origem da creepypasta.
Eu acho meio simbólico como a única parte que ainda tá perdida de uma imagem é justamente a única parte que foi encontrada da outra, que é a mão. É como se ambas se completassem, simbolizando de uma certa forma a relação entre a forma física e a forma verdadeira da entidade do Smile Dog na história. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer em vídeo pelos 10.000 inscritos, que na verdade é um marco que o canal já alcançou faz um tempinho. Tanto que no momento que eu tô fazendo esse vídeo eu já tô com 11.000 inscritos. Eu cheguei agradecendo a comunidade, mas eu acho que é justo também fazer isso em vídeo. Então muito obrigado a cada uma das mais de 10.000 pessoas que viram um vídeo meu e acharam bom o suficiente para apertar o botão de se inscrever aí embaixo. Caso você ainda não tenha feito isso também, se inscreve aí. Deixa o like e também comenta alguma coisa se quiser, que eu vou ficar igualmente agradecido. E esse foi o 4º volume dessa série. Se você de alguma forma não chegou a ver os outros, eles vão estar aí na tela caso você queira dar uma checada. Você provavelmente vai gostar. Enfim, mas é isso e até a próxima.